Olá, eu sou Célio Tavares, especialista em finanças, consultor de empresas, professor universitário e conselheiro de administração. E este é meu livro, Empresa Competitiva, Temas para Debates. Aqui nós temos uma sugestão de 32 temas para serem debatidos com a linha de frente das empresas. Esses temas, todos eles estão relacionados com a busca da melhoria da competitividade. Você pode encontrar esse livro no nosso site. Lá nós temos os 3 primeiros capítulos, que podem ser lidos. Basta clicar na capa do livro, você pode ler os 3 primeiros capítulos. Se quiser adquirir o livro, também nós temos lá no site a possibilidade da aquisição do livro. Eu vou gravar alguns vídeos relativos a este livro, a alguns temas deste livro. E o primeiro vídeo será sobre o primeiro capítulo. Vale a pena investir na sua empresa? Essa é uma dúvida muito comum dos empresários, e o receio é que o capital investido seja consumido rapidamente e não traga nenhuma melhoria significativa para a empresa. E esse receio é muito pertinente. Às vezes, a empresa encontra-se numa situação que o dinheiro investido, seja ele investimento de terceiros ou aporte de capital, pode virar pó. Então, antes de fazer um investimento na empresa, que seja por aporte de capital ou capital de terceiros, é muito importante que a gente faça uma boa análise sobre a saúde financeira da empresa. No livro, nós mostramos, né, que para que a empresa tenha uma boa saúde financeira, ela tem que atender a 4 quesitos muito importantes. Primeiro, a liquidez. Uma empresa ela tem que conseguir pagar os seus compromissos em dia sem precisar do mercado financeiro. Isso aí é uma situação ideal, né? Então, a liquidez é o primeiro quesito. A segunda, a empresa tem que ter uma boa atividade, ela tem que gerar bem o estoque, né? O recebimento das vendas tem que ser realizado de acordo com os prazos de venda, né? Porque se a empresa tiver muita inadimplência, isso vai complicar o fluxo de caixa, né? Então, o segundo quesito é a questão da atividade. A empresa tem que ter uma boa atividade, como giro de estoque, né? O prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de pagamento a fornecedores. Tudo isso é importante para que a empresa tenha uma boa saúde financeira. Terceiro quesito é a rentabilidade, né? Uma empresa aí, essa rentabilidade nas empresas, ela é dividida em 2 partes: rentabilidade sobre vendas, que é o lucro sobre vendas, e também a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ou seja, o lucro em relação ao patrimônio líquido, ao capital investido, né? Porque às vezes a empresa tem um lucro, mas será que esse lucro está satisfatório? Será que esse lucro está remunerando bem o capital investido? Isso é importante fazer essa análise. E o último quesito, quarto quesito, é relativo ao endividamento, né? Se uma empresa tiver um alto endividamento, nós temos que pensar 2 vezes, né, de fazer um investimento, principalmente terceiros. Talvez aí um aporte de capital seria interessante para reduzir o endividamento. Mas tudo isso tem que ser analisado com bastante calma. Nós vamos mostrar agora um vídeo que nós vamos fazer uma análise bem simples de uma empresa
utilizando a demonstração do resultado da empresa. E com a análise da demonstração do resultado da empresa, nós podemos ter uma primeira ideia sobre se vale a pena fazer um aporte de capital da empresa ou então investimento de terceiros. Então, vamos aos cálculos. Vale a pena investir na sua empresa? O receio, e muito pertinente nesse caso, é que o capital investido seja consumido rapidamente e não traga nenhuma melhoria significativa para a empresa. No jargão do mercado, nós dissemos que o dinheiro pode virar pó, e isso acontece com muita frequência. Então, nós temos que ficar muito atentos no caso de investimento que seja de capital de terceiros ou aporte de capital. Para fazer a análise, nós podemos fazer a análise desde as análises mais complexas até as análises mais simples. Vamos começar aqui com uma análise bastante simples. Nós vamos fazer a análise pela demonstração do resultado. Nós temos aqui a demonstração do resultado de uma indústria. Nessa indústria, ela é tributada pelo regime de lucro presumido. Então, o imposto de renda e a contribuição social estão aqui no encargo sobre vendas, né? Além do ICMS, PIS e COFINS. Se fosse uma empresa de lucro real, o imposto de renda e a contribuição social deveriam aparecer aqui após o lucro operacional. E também nas despesas gerais e administrativas, nós englobamos aqui as despesas comerciais. Muito bem, então vamos começar a nossa análise. Quando a gente faz uma análise mais detalhada para verificar se nós podemos fazer um aporte de capital na empresa ou fazer um investimento de capital de terceiros, nós temos que começar a nossa análise pelo lucro bruto, mais precisamente pela margem bruta. O que é a margem bruta? A margem bruta é o lucro bruto dividido pela receita bruta de vendas multiplicado por 100 para que a gente tenha o resultado em porcentagem. Então, a margem bruta é um percentual do lucro, quanto que o lucro bruto representa em relação à receita bruta. Se a margem bruta estiver em queda, nós temos que tomar muito cuidado, porque certamente uma das contas aqui do custo dos produtos vendidos, ela está com problemas. E dentro das contas aqui do custo dos produtos vendidos, as mais relevantes, na maioria dos casos, são matéria-prima e a mão de obra direta. Então, nós temos duas opções. Ou a matéria-prima está ficando muito cara em relação ao preço de venda, ou seja, o fornecedor está aumentando o preço da matéria-prima e nós não estamos conseguindo repassar para o preço de venda, ou então o custo de mão de obra está ficando muito pesado em relação à receita bruta de vendas. Aí nós temos que verificar o que está acontecendo. Se for o caso mais comum, que é o caso de matéria-prima, nós temos que verificar se nós temos possibilidade de fornecedores alternativos, né? Matérias-primas alternativas, ou negociar, né, com os fornecedores antigos um preço melhor. Ou então tentar repassar para o preço de venda esse aumento do custo da matéria-prima. Se for o caso de aumento de mão de obra, se foi a mão de obra que aumentou em relação à receita, né, em relação aqui à receita bruta de vendas, nós temos que verificar a nossa produção. Né? Talvez nós estamos aí com uma mão de obra muito, muito grande, né? Para essa produção que não está adequada. Então, nós temos que rever essa maneira que nós estamos utilizando aí a mão de obra e até pensar em uma possível terceirização. Enfim, nós temos que analisar os resultados, né? Então, quando a margem bruta estiver em queda,
nós sabemos que temos um problema aqui nos custos dos produtos vendidos. Então, nós temos que ficar atento e procurar identificar onde está o problema. Agora, pode acontecer que a margem bruta da empresa esteja sob controle, em níveis aceitáveis, em níveis razoáveis e com pequenas variações. Mas quando eu calculo a margem operacional, o que é a margem operacional? A margem operacional é o lucro operacional dividido pela receita bruta de vendas multiplicado por 100. Né? Então, se a margem operacional estiver em queda e a margem bruta estiver comportada, não tenha dúvida que as despesas gerais e administrativas estão muito pesadas, estão ficando muito pesadas em relação à receita bruta de vendas. Né? Então, nós aí temos duas opções. Ou nós reduzimos essas despesas gerais e administrativas para que o lucro operacional fique maior, né? Ou então nós temos a opção de aumentar a receita bruta de vendas para aproveitar melhor a nossa estrutura instalada, né? Então, aí nós vamos diluir melhor essas despesas gerais e administrativas com o aumento da receita bruta. Agora, nesse caso, nós temos que ter cuidado, que quando a gente aumenta significativamente a receita bruta, nós vamos aumentar a necessidade de capital de giro, né? Nós temos que ter um estoque maior, nós vamos financiar mais clientes, e se a empresa não tiver condição de bancar esse aumento da necessidade de capital de giro, ela vai ter que buscar dinheiro no mercado financeiro, e esse dinheiro do mercado financeiro geralmente é muito caro. Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer essas opções, né? Para colocar em prática essas opções. Mas tudo tem que ser muito bem calculado, porque nós temos que resolver esse problema da margem operacional. A margem operacional deve ficar em níveis aceitáveis e com pequenas variações. Agora, nós temos também um terceiro caso de uma empresa que tem a margem bruta comportada, o lucro operacional comportado, mas o lucro, a margem líquida, né? O que é a margem líquida? A margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita bruta multiplicado por 100. E a margem líquida pode estar em queda. Então, no caso de uma empresa que tenha o lucro bruto em níveis aceitáveis e comportado, o lucro operacional em níveis aceitados e comportado, e a margem bruta aqui em queda, ora, então essa empresa ela tem um problema de necessidade de capital de giro, né? O capital de giro que ela tem é muito menor do que a sua necessidade de capital de giro. Ela está aqui, ela precisa de buscar dinheiro no mercado para arcar com as despesas e tem que arcar com as despesas financeiras, né? Então, nesse caso, quando a margem bruta está em níveis aceitáveis e comportado, o lucro operacional também esteja em níveis comportados, né? Em níveis aceitados e comportados, e a margem líquida estiver reduzindo ao longo do tempo, aí sim nós podemos fazer uma injeção de capital na empresa, né? Isso aí nós podemos fazer nesse caso, mas quando a gente for fazer um aporte de capital ou mesmo capital de terceiros, principalmente de longo prazo, né, nós temos que ter o cuidado de que a margem bruta esteja em níveis aceitáveis e comportadas, e o lucro operacional esteja em níveis aceitáveis e também comportado, né, sem grandes variações. Porque aí o grande problema são as despesas financeiras. Há empresas em que o lucro operacional é positivo e até aceitável, mas as despesas financeiras são tão altas que reduzem drasticamente o lucro líquido, né? Chega ao ponto que o lucro operacional é igual às despesas financeiras, né? O lucro operacional sendo igual às despesas financeiras, o lucro líquido fica zero, né? Então, nesse caso, a empresa está
tendo um resultado operacional, mas todo o resultado operacional está indo para pagar as despesas financeiras. E aí, nesse caso, não faz sentido nenhum, né? Porque a empresa está utilizando todo o seu lucro operacional, ele está indo todinho para o mercado financeiro. Isso não faz sentido nenhum. Então, nós temos que tomar providências, né? Nós temos que procurar melhorar o lucro bruto, se for o caso, né? Nós temos que procurar melhorar o lucro operacional, se, né, tiver jeito, né? Como que nós melhoramos o lucro bruto? Atuando aqui no custo dos produtos vendidos, né? Os custos mais relevantes aqui dos custos dos produtos vendidos são os custos de matéria-prima e custos de mão de obra direta de produção, né? E também nós temos aqui duas opções de melhorar essas despesas gerais e administrativas. Ou reduzimos as despesas gerais e administrativas, ou então aumentamos a receita bruta de vendas para que a gente dilua melhor as despesas gerais e administrativas, né? Nesses dois casos, nós vamos melhorar o lucro bruto e vamos melhorar o lucro operacional. E com isso, nós podemos ter aí um resultado de lucro líquido que começa a passar a ser positivo. E se a gente fizer, né, numa situação dessa, um aporte de capital, nós vamos pagar menos despesas financeiras e o lucro líquido vai tender a ficar maior. Então, né, numa situação em que nós temos a margem bruta comportada, né, e em níveis aceitáveis, o lucro operacional comportado e em níveis aceitáveis, aí sim nós podemos fazer um aporte de capital na empresa ou utilizar capital de terceiros de longo prazo. Agora, nós podemos também fazer uma análise mais detalhada. Essa análise mais detalhada, nós podemos utilizar em conjunto 3 ferramentas, que são balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial vai nos mostrar como que está a estrutura de capital da empresa, né? Como o dinheiro está investido na empresa, como que o dinheiro está distribuído na empresa, né? A empresa ela precisa de investimentos em estoque, ela precisa ela tem contas a receber, tem contas a pagar, tem investimento no imobilizado, né? Tem as suas dívidas. Então, é importante a gente conhecer como que o dinheiro está distribuído na empresa. E também conhecer a demonstração do resultado e fazer aquela análise que nós fizemos da demonstração do resultado. E, além disso, nós temos aí uma terceira ferramenta, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai nos mostrar como que o dinheiro entrou na empresa e, principalmente, como que o dinheiro saiu da empresa. Então, com essas 3 ferramentas aqui, nós podemos fazer uma análise mais sofisticada. Ao longo dos nossos vídeos aí, nós vamos publicar um vídeo sobre o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados. Essas 2 ferramentas aqui nós vamos analisar em conjunto, e o fluxo de caixa faz parte do 3º capítulo do livro, que nós vamos ter também um capítulo dedicado ao fluxo de caixa. Então, por hoje é isso aí, e espero que vocês façam aí bons debates nas suas empresas. Então, até o próximo vídeo.